Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa Escola Bíblica no seu Lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O discípulo de Cristo tem a nobre missão de evangelizar o mundo, proclamando a palavra de Deus para todas as pessoas. Nesta lição, conheceremos a historicidade do profeta Ezequiel no item 1. No item número 2, identificaremos o autor, data, tema e divisão do livro. E também veremos no item 3 como se realizou a chamada e a vocação do profeta Ezequiel. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a primeira mensagem do profeta Ezequiel aos israelitas como o atalaia de Deus. Item número 1 da lição, historicidade do profeta Ezequiel. O teólogo Wilmington, ele apresenta Ezequiel quanto à sua biografia e ele menciona que Ezequiel é natural de Judá, pertencente a uma família sacerdotal, tendo como pai o sacerdote Buzi. Ezequiel 1:3 diz: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel foi sacerdote e profeta. Era casado, porém a Bíblia não menciona o nome de sua mulher. No capítulo 24 do livro de Ezequiel, no versículo de número 18, infere-se então essa condição de que ele era casado. Por quê? Porque o versículo 18 registra a seguinte informação: Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então, aqui ele fala da morte da sua esposa. Portanto, era casado. Ezequiel escreveu um livro da Bíblia, denominado Ezequiel, no qual realizou a mais completa descrição bíblica dos querubins e do templo do milênio. Portanto, é um livro profético e escatológico. Ezequiel, cujo significado do seu nome Deus é forte, morreu na Babilônia, para onde fora exilado pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Champlin afirma que ele apresenta, a pessoa de Ezequiel com algumas características pessoais e ministeriais, as quais nós vamos mencionar agora. Ezequiel tinha uma formação hebraica e que preservava as tradições dos hebreus, sendo então detentor das qualificações espirituais para exercer o seu chamado e vocação. Ele era muito amado e respeitado pelos israelitas e serviu ao Senhor com disposição. Ezequiel 8:1 diz assim a palavra do Senhor: No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Eu estava em reunião com os anciãos, e eram homens respeitados, que estavam a ouvir
que o atalaia de Deus estava a falar numa mensagem poderosa. Portanto, ele era muito amado e respeitado pelos israelitas. Ezequiel ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias, do profeta Daniel, também de Abacuque, tendo sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. No segundo exílio dos 3 exílios dos israelitas para a Babilônia, junto com o rei Jeoaquim de Judá em 597 a.C. Portanto, os israelitas foram levados para a Babilônia em 3 levas, ou seja, 3 situações de exílio. E Ezequiel foi levado na segunda leva, vamos dizer assim, em 597 a.C. Daniel, ou melhor dizendo, Ezequiel teve visões místicas e revelou a vontade do Senhor para os israelitas durante 22 anos. O tempo de ministério dele de 593 a.C. até 571 a.C. Ezequiel, capítulo de número 11, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. 11, 25. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Também no capítulo de número 29, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e de todo ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, aqui também, 29, 17, Ezequiel fala: veio a minha palavra do Senhor. Então, ele revelou as visões místicas que teve não só aos israelitas, como também às nações daquele período. No ponto número 2 da lição, nós vamos falar sobre o livro de Ezequiel. E vamos começar a falar sobre o autor, data e o tema principal e a divisão do livro, de forma didática, vamos dizer assim. Então, Ezequiel ele é reconhecido pela maioria dos estudiosos das Escrituras como o autor do livro, não só pela sua capacidade intelectual, mas por ter vivido os momentos históricos e espirituais narrados no livro. Quanto à data da redação do livro, Ezequiel contém indicações de data em diversas passagens. Por exemplo, no primeiro capítulo, versículos 1 ao 2, no capítulo 8, versículo 1, no capítulo 24, versículo 1, ele dá um indício. Essas datas elas se situam no período de 593 a 573 a.C. É o que a Bíblia de Estudo de Genebra indica, mais ou menos este período em que o livro foi escrito. Portanto, nós acreditamos que o livro tenha sido escrito neste período, apesar de outras datas serem apreciadas por variadas correntes teológicas. Qual é o tema principal do livro? Archer Júnior, um teólogo, ele apresenta como tema geral do livro de Ezequiel o reconhecimento de que a queda de Jerusalém e o cativeiro dos israelitas na Babilônia foram os instrumentos empregados pelo Senhor em sua justiça para corrigir o povo judeu que estava na desobediência e evitar então a sua completa e permanente apostasia. Entretanto, Ezequiel também ele profetiza a restauração do remanescente
arrependido a partir de um templo renovado e que um governo teocrático seria restabelecido nos últimos tempos, promovendo então uma conotação escatológica no textual do livro. Portanto, o tema, vamos dizer assim, se pudesse falar numa frase, tema geral seria a justiça de Deus para corrigir o seu povo. Mas, concomitantemente, ele também fala da restauração dos remanescentes arrependidos, ou seja, através de um templo renovado e de um governo teocrático, ou seja, o governo de Deus. Na divisão do livro, nós podemos dividir em 4 partes, praticamente. Primeiro é o chamado e a comissão do profeta. Nós poderíamos falar da vocação. Lá vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 27. Na segunda parte do livro, nós poderíamos dizer que são as profecias contra Judá antes da queda de Jerusalém, que vai do capítulo 4 até o capítulo 24. Depois, na terceira parte do livro, vamos falar sobre as profecias contra as nações pagãs, que vai do capítulo 25 até o capítulo 32. E, por último, as profecias de reconstrução e de restauração depois da queda, que vai do capítulo 33 até o 48. Onde aqui nós vamos encontrar o capítulo de famoso capítulo de número 31, o Vale dos Ossos Secos, que nós vamos estudar numa lição a posterior. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre a chamada e vocação do profeta Ezequiel. A responsabilidade do profeta Ezequiel como atalaia sobre Israel. E o atalaia é aquela função em que ficava nos muros da cidade ou de um castelo para anunciar quando o inimigo se aproximava ou quando algum perigo estava, vamos dizer assim, de forma ameaçadora à integridade daquela cidade, daquele povo. Então, o atalaia, ele avisava aos demais, aos seus, vamos dizer assim, aos israelitas, no caso, de que havia uma ameaça muito próxima da cidade. E ele sempre ficava postado nos muros. Então, a responsabilidade do profeta Ezequiel como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. O discurso de Cristo alcança justos e injustos. Esta foi uma frase que está registrada na revista deste 4º trimestre, feita pelo comentarista Ezequias Soares, o pastor Ezequias Soares. Então ele diz: a responsabilidade do profeta Ezequiel como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos, ou seja, é universal. O discurso de um cristão tem que ser universal, ou seja, a salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. Então, neste contexto, nós vamos realizar agora uma exegese do texto que relata, então, esta gloriosa chamada e vocação do profeta Ezequiel. Então, o denominado o atalaia de Deus. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a chamada dele, do profeta. Então, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, nós contemplamos a chamada do Filho do Homem, tipificando, então, a pessoa de Ezequiel para a missão de anunciar aos filhos de Israel a rebeldia
desobediência, idolatria e apostasia deste povo, melhor dizendo, diante de Deus. Então o Senhor chama Ezequiel e diz: você vai anunciar que este povo desobediente, idólatra e apóstata diante de mim vai sofrer consequências a partir dessas atitudes. Então, o Senhor diz a Ezequiel que, ao anunciar a palavra de Deus, ele não tivesse medo de seus ouvintes, pois iria se deparar com resistências e adversidades, povo duro de coração. Então, Deus fortalece e enfatiza ao profeta Ezequiel que fale à casa de Israel as palavras que o Senhor mandar. O profeta de Deus, de verdade, só fala o que Deus manda. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te vi aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Esta foi a chamada do profeta Ezequiel para falar aos israelitas. Mas Deus, ele prepara aquele a quem ele chama. Ele capacita. Ele dá os instrumentos necessários. E por isso, ele faz uma preparação do profeta para a sua missão. Ou seja, Deus então exorta Ezequiel a que ele não se rebele contra o Senhor. Ele não faça a mesma coisa que os israelitas estavam a realizar. E mostra ao profeta a visão de um rolo, de um livro. E determina a ele que comesse o que estava contido no livro, tipificando que esta seria a matéria divina a ser anunciada à casa de Israel. O Senhor nos deu esta mesma visão nos dias de hoje. Temos a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, escrita para comer letra por letra. O profeta teria que aprender, o profeta Ezequiel, com esta visão do rolo do livro, teria que aprender, praticar e pregar esta palavra, a palavra de Deus aos israelitas. Ezequiel, ele comeu letra por letra do livro. E na boca dele, este livro, estas letras, lhes era doce como o mel. No capítulo ainda 2, versículos 8 a 10, diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu digo, ou o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. No capítulo 3, na sequência, no versículo de número 1 ao 3, diz:
Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como um mel. Aí está a capacitação, a preparação do profeta para a sua missão. Deus chama e prepara, tá? Ou seja, promove o treinamento. E o treinamento é o aprendizado da palavra de Deus. E isso também é o nosso chamado. Depois, nós temos a vocação do profeta Ezequiel. E há uma, vamos dizer assim, uma interpretação confusa entre a questão de chamada e vocação. A chamada é o convite que Deus faz a uma pessoa para realizar uma missão. A vocação é a resposta a este chamado. Então Deus exorta Ezequiel, ou melhor, o Senhor reforça essa chamada para Ezequiel, entendida como o convite para a realização de uma missão, dizendo ao profeta para anunciar a justiça de Deus aos israelitas, ainda que encontrasse resistência. Presta atenção que o Senhor ele é muito enfático nisso. Sempre vai haver uma resistência do ouvinte à palavra de Deus. Mas o que Deus diz é que nós não devemos temer, mas simplesmente falar a palavra de Deus que Ele, o Espírito Santo, coloca na nossa boca. Ezequiel, capítulo 3, versículos 4 ao 11, diz: disse ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Presta atenção que quando você fala a palavra de Deus para alguém, e este alguém resiste, não está resistindo a você, está resistindo ao Espírito de Deus. Não devemos temer e simplesmente falar o que Deus manda. O Espírito do Senhor então se levanta por detrás do profeta Ezequiel e diz: bendita seja a glória do Senhor. E então, presidido pelo Espírito de Deus, Ezequiel foi à cidade de Tel-Abibe, junto ao rio Quebar, e por 7 dias esteve atônito no meio dos israelitas. O profeta Ezequiel confirma assim a sua vocação, que foi o ato de responder sim ao chamado do Senhor, ou seja, se colocar à disposição para realizar a obra do Senhor segundo a vontade de Deus. Esta é a vocação, a resposta positiva desse chamado. Ele foi até a cidade de Tel-Abibe, a Babilônia,
e lá na margem do rio Quedar ficou 7 dias atônitos no meio dos exilados. Ora, aí ele profere a primeira mensagem. Então, terminados os 7 dias em que Ezequiel esteve atônito no meio dos israelitas, na cidade de Tel Aviv, junto ao rio Quedar, o Senhor faz a ordenação de Ezequiel como atalaia de Israel. Então o Senhor diz: você é meu atalaia. Você é o atalaia de Israel. Isto é, o profeta foi escolhido para anunciar aos israelitas as orientações morais e espirituais do Senhor, bem como o iminente julgamento de Deus, de uma nação idólatra que abandonou o Senhor. Ezequiel 3, 16, 17 diz: vindos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Na minha boca ouvirás a palavra e os avisarás, melhor dizendo, da minha parte. Portanto, aí está configurado Ezequiel como atalaia do Senhor. Ora, o teólogo Champlin indica que na primeira mensagem de Ezequiel aos israelitas, dada pelo Senhor, está em pauta a destruição deles, a morte física, pelas mãos dos babilônios. Se não se arrependessem de seus pecados, ou de outra maneira, a salvação temporal física, tipificada pela volta deles à terra prometida, com as suas respectivas bênçãos, se houvesse arrependimento de seus pecados. Então vamos aqui ler essa mensagem que Ezequiel fala para os israelitas. Então diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares do perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. E, portanto, aqui, nesse sentido, contextualizando então esta mensagem para os nossos dias, parece claro que para o pecador não arrependido, a morte física e espiritual é iminente e certa. E para o justo, que ao pecar, venha se arrepender e não permanecer neste mau caminho, será salvo da morte física e espiritual. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Você será salvo. Concluindo então a nossa aula de hoje. Em nossa comunhão com Deus, temos a grande responsabilidade, tal qual o profeta Ezequiel, a de ser uma atalaia de Deus. Anunciar a palavra. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 16. Seguinte: se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. É nossa obrigação anunciar a palavra de Deus. E ele prossegue: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Essa frase é muito forte, eu vou repetir. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Temos um chamado e uma vocação muito especial neste planeta Terra, que é o de anunciar o evangelho de Cristo a toda a humanidade. Shalom Adonai. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 2. Aí está mostrando a lição de número 3, mas nós vamos estudar a lição de número 2. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.